Você se considera cabeçudo? Gosta de desafios mentais? Então confere os jogos desse De Quem é a Vez Indica. Jogos cabeça podem agradar bastante uma galera que quer ficar um tempo ali pensando e calculando qual seria a melhor escolha para sua jogada. Obviamente que tem muito jogo que pode proporcionar isso, especialmente se você sofrer de análises parálises, vulgo AP. Mas eu, no caso, estou falando de jogos que têm uma pegada meio queima-mufa, em que você vai tentar chegar num raciocínio otimizado. Claro que esse tipo de jogo não é para todo mundo. Tem gente que detesta jogos assim, porque a pessoa pode não ser boa nesse tipo de inteligência específica e se frustrar por se sentir muito limitada. Mas se você gosta de quebrar a cabeça e curtiu a ideia do vídeo, quebra esse galho pra gente e clica no gostei. Aproveita e aciona a sineta aqui em cima e se inscreve no canal se curtir o conteúdo. Vou começar logo com um clássico de 1999 que até hoje é vendido em tudo que é canto, inclusive aqui no Brasil, que é o Ricochet Robots. Em teoria, dá para você jogar esse jogo com infinitas pessoas. Na prática, você vai ficar limitado ao fato das pessoas conseguirem ou não ver o tabuleiro. Isso porque existem robôs coloridos nesse tabuleiro e eles vão precisar chegar em certas casas escolhidas de maneira aleatória no início de cada rodada. Ou seja, se for sorteada a casa verde, por exemplo, você vai precisar levar o robô verde até lá. Mas, uma vez que o robô comece a se mover, ele segue uma linha reta até encontrar um obstáculo, seja uma parede ou um outro robô, como se o chão fosse de gelo. A questão é que todo mundo que está jogando precisa pensar no menor caminho possível para fazer isso acontecer. Quando alguém falar um número em voz alta, que no caso seria o número de movimentos que você precisaria fazer para chegar no tal lugar, a ampulheta começa a contar o tempo. Se ninguém falar um número de movimentos menor do que o que foi dito, é a chance de provar que é possível sim chegar na tal casa com essa quantidade de passos que foi cantada por alguém. Isso significa que o jogo acontece 95% aqui, ó, dentro da sua cabecinha. E é muito maneiro você ver a galera queimando a mufa, tentando ser mais rápida que as demais antes de falar em voz alta, no caso, um número. Eu poderia, ficar muito tempo falando desse jogo, mas eu vou encerrar por aqui dizendo que ele é um dos preferidos do nosso querido Fernando Caruso, que já jogou aqui no canal. Outro jogão para fritar a cabeça é Genial. No caso, Genial é o nome do jogo, né? Não é que é genial. Enfim, nele as pessoas vão competir para pontuar o máximo possível combinando peças coloridas em um tabuleiro hexagonal. Cada pessoa começa o jogo com 6 peças diferentes. Durante a partida, os jogadores devem escolher uma delas e colocá-la em um espaço vazio no tabuleiro. O lance é que cada peça possui 2 símbolos coloridos e o objetivo é formar linhas com o mesmo símbolo, chamadas de linhas de pontuação em todas as 6 direções possíveis. Você ganha 1 ponto para cada símbolo igual aos que foram colocados antes naquela linha que tenham a mesma face da que você acabou de colocar. Mas só um detalhe, né? No caso, a peça que você colocou não conta para pontuação. O jogo continua até que não tenha mais espaços vazios no tabuleiro ou até que ninguém possa fazer mais jogada alguma. No fim, quem tiver feito mais pontos com a sua cor de menor pontuação ganha. Isso é feito justamente para você tentar distribuir bem a sua estratégia e não focar só em uma cor, ou símbolo no caso, porque dá no mesmo, né? Cada símbolo tem uma cor. Diferente do Ricochet Robots, esse é menos quebra-cabeça, mas também vai fazer você pensar bastante. Acho bem provável que você ainda não saiba disso, mas a gente tem um arroba no Instagram chamado Chupeta Feliz Vem Cá Neném e um outro chamado De Quem é a Vez. Se puder seguir esse último, eu agradeço. Um dos meus primeiros jogos foi o Iota. Ele é um jogo de cartas em que você sempre vai tentar formar um padrão de 4 figuras. Para formar esses padrões, cada carta contém 3 atributos, uma cor, uma forma e um número. São 4 tipos diferentes de atributo. Além disso, para facilitar um pouco a vida, existem 2 cartas coringas que podem ser usadas como qualquer carta. Cada pessoa começa com 4 delas na mão e precisa baixá-las no centro da mesa. Dá para fazer isso com uma ou até mesmo com as 4 cartas que você tem na mão, caso você consiga, né? Desde que você respeite os padrões. Ou seja, pelo menos um atributo precisa ser igual em todas as cartas ou
diferente em cada carta. Dá para passar e trocar as cartas da sua mão caso o seu cérebro esteja com dificuldades de enxergar uma lógica clara, já que o nome do jogo não tem id na frente. Para você ganhar pontos, basta somar os valores das cartas nas linhas criadas ou estendidas por você nesse turno. Se alguma dessas cartas fizer parte de duas linhas, elas são contadas duas vezes. Ainda dá para ganhar mais pontos em situações especiais em que você pode dobrar a pontuação da rodada várias vezes, dependendo das combadas conquistadas. O jogo é perfeito para levar para qualquer canto, porque ele vem numa lata super compacta, além de ser bem em conta. Aliás, ele segue até hoje na minha coleção. Outro que segue na minha coleção é Qwirkle. Esse jogo, que já teve mais de 4 milhões de cópias vendidas e ganhou como melhor jogo do ano em 2011 no Spiel des Jahres, tem bastante semelhanças com o Genial e com o Iota. Aqui você vai ter peças quadradas, mas com uma figura apenas em cada peça dessas. E essa figura tem uma forma e uma cor. Os jogadores começam com 6 peças cada um e precisam colocá-las no centro da mesa de forma a não repetir nenhum atributo já apresentado nas peças adjacentes, formando assim uma espécie de palavra cruzada de formas abstratas. Você ganha 1 ponto para cada peça jogada, mais 1 ponto por cada peça adjacente. Se você completar uma linha com 6 peças, você ainda ganha um bônus de mais 6 pontos. O jogo fez tanto sucesso que tem várias versões, mas a que eu mais gosto é a de viagem, que dá para levar comigo para os lugares sem ocupar muito espaço na minha mochila. Nem sempre eu consigo encontrar todos os jogos aqui no Brasil, mas 2 deles estão no link da descrição desse vídeo. Além disso, se você quiser mais dicas boas, tem um link para nossa loja também. Só de clicar em qualquer um desses links já ajuda a gente, mesmo que você não compre nada. Se você quiser quebrar a cabeça de um jeito diferente, então confere Zendu. Esse é outro jogo do início do século, mais precisamente de 2001. Nele, você e seus adversários vão precisar decifrar os princípios por trás de uma construção usando blocos de diferentes formas e cores. Ele é um jogo de dedução lógica e experimentação, no qual as pessoas tentam descobrir as regras ocultas que determinam se uma certa construção está correta ou não. A ideia é que existe um jogador chamado Mestre Zen, que é responsável por criar uma regra para as construções. Esse tal mestre coloca uma construção na mesa formada por uma configuração específica de blocos coloridos e formas geométricas. Os outros jogadores, chamados de aprendizes Zen, devem fazer suposições e criar suas próprias construções com base nas dicas fornecidas pelo mestre. Após cada construção ser feita, o mestre Zen dá uma dica aos aprendizes, indicando se a construção está correta ou não, de acordo com a regra oculta. Essas dicas podem ser dadas de várias maneiras, tipo: olha, todas as pirâmides estão apoiadas, hein? Fica aí a dica. Ou tem exatamente 2 blocos tocando outro bloco vermelho. Ou a construção tem um bloco azul, mas não tem um bloco verde. É com essas dicas que os aprendizes vão fazendo as suas suposições e criando novas construções, ajustando as características dos blocos e as suas posições. O objetivo é tentar descobrir a regra que define uma construção como correta ou incorreta. O primeiro aprendiz Zen a decifrar tal regra se torna o próximo mestre Zen. Saiu uma versão nova dele há uns 6 anos, além de expansões com mais elementos, caso você curta a ideia do jogo. Zendu talvez seja o único que foge um pouco à regra do episódio de hoje, porque ele pode ser encarado como um jogo de dedução também. Então, para poder compensar, eu indico Blocos, outro jogão que vai fazer você queimar a mufa usando peças tipo Tetris. Eu diria que todos esses jogos do episódio de hoje são excelentes para apresentar para a criançada, porque eles estimulam bastante o pensamento lógico e o raciocínio abstrato. Mas é capaz de você jogar com a criançada e sofrer uma lavada. Então é bom você estar com a sua autoestima em dia. Agora, se você não se importar com isso e tiver mais jogos do gênero para indicar, joga aqui nos comentários para eu conferir. Valeu, pessoal!